Hoje eu vou te indicar um livro policial que não é muito conhecido, mas vale cada página lida. Oi pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos de volta. Eu sou a Cat, tô aqui hoje para fazer a resenha de A Caça, do Jussi Adler-Olsen, que é o escritor norueguês. A Caça é o segundo volume da série Departamento Q, que aqui no Brasil tem 2 livros publicados. A gente tem o primeiro, que é A Mulher Enjaulada, e A Caça, que é o segundo. Já vou responder que você pode sim ler A Caça sem ter lido o primeiro, que foi o que eu fiz na época em que eu tinha esse livro. Eu fiz a leitura dele, eu ainda não tinha o primeiro volume, e eu entendi o livro tranquilamente, não tive muitos problemas, tá? Então se você de repente tem esse livro em casa, mas não tá querendo ler porque está te faltando o primeiro volume, vá sem medo, não tem grandes problemas, você vai conseguir entender a história sim. Esta é uma série investigativa dinamarquesa, onde nós vamos acompanhar um departamento chamado Departamento Q, que ele foi criado ali na Polícia Central da Dinamarca para melhorar a reputação da delegacia, né? Melhorar politicamente a reputação da delegacia. Então é um departamento que ele é criado para investigar casos arquivados, né? Casos que nunca foram solucionados. Lá na primeira história, o personagem principal, que é um detetive chamado Carl Moore, que investigou o desaparecimento de uma promotora. E nesse caso aqui ele vai ter outra situação bem intrigante para investigar e buscar respostas. Aqui nessa história, o Carl Moore, que ele acabou de voltar de férias, ele chega na sua sala, e em cima da sua mesa tem uma pasta de um caso. Quando ele começa a folhear, ele descobre que na verdade esse é um caso que já foi solucionado, que não é o que o departamento dele deveria investigar. O caso se chama Caso Roving e é um caso de 2 irmãos que foram assassinados 20 anos antes dentro de uma cabana. E na época existia um grupo de 6 adolescentes que eram suspeitos de terem matado esses outros jovens. Só que desses 6 adolescentes, apenas um se entregou, assumiu a culpa dos assassinatos e foi preso. Então o caso está encerrado, não tem mais nada o que investigar. Mas o Carl fica muito intrigado e ele começa a perguntar: quem é que deixou essa pasta na minha mesa? Quem é que botou essa pasta aqui? Alguém quer que eu veja algo aqui dentro dessa pasta? O que tá acontecendo? E o Carl, a gente sabe, né, pra quem leu o primeiro livro, que ele é aquele tipo de pessoa que ele tem um faro muito apurado pra coisas erradas. Então ele relê toda a pasta do caso e ele fica com uma pulga atrás da orelha, porque ele descobre que o jovem que se entregou 20 anos antes, lá em 1987, ele era o mais pobre daquele outro grupo. Os outros 5 eram pessoas riquíssimas, de alta estirpe, com muito dinheiro. Ele começa a suspeitar que talvez tenha havido algum tipo de acordo entre aqueles jovens e que, na verdade, um assumiu a culpa pelos outros. E ele até estava pensando em abandonar o caso, né, já que é um caso solucionado. Só que, de repente, os seus superiores mandam ele parar de mexer naquela história. E é nesse momento que ele resolve que ele não vai parar. O Carl é aquele tipo de pessoa que quando você diz pra ele não fazer alguma coisa, é nesse momento que ele vai fazer. Então quando os superiores dele dizem: Carl, fecha essa pasta e vai fazer outra coisa, é óbvio que ele não vai fazer isso. Ele fica ainda mais instigado para descobrir por que estão querendo que ele deixe aquele caso de lado. Só que ele vai se deparar ali com muitas paredes conforme ele for fazendo perguntas, porque aqueles outros 5 que restaram, né, os 5 jovens, 4 deles se tornaram membros muito ricos e influentes da comunidade dinamarquesa. Então são pessoas de prestígio que não querem que perguntas sejam feitas sobre aquela situação. Mas o Carl é o tal cachorro que não larga o osso e ele vai investigar e vai incomodar aquelas pessoas até que elas deixem passar algo. Ele vai ter a ajuda aqui do seu fiel escudeiro, do seu parceiro do crime, que é o Assad. O Assad, ele é um ajudante do Carl, ele é um imigrante sírio, que tem ali altas habilidades que a gente não sabe exatamente de onde elas vieram. O Assad, ele é um mistério, tanto para nós quanto para o próprio Carl. E é muito interessante você ver os dois trabalhando juntos, porque o Carl meio que finge que não se importa com o Assad, mas aos pouquinhos, conforme eles vão trabalhando junto e investigando, você percebe que ele gosta muito dele, ele só não deixa transparecer porque ele é durão, né? Ele não pode deixar transparecer ali que ele se importa ou que ele acha o colega extremamente competente e inteligente para estar naquela unidade. Paralelamente a essa narrativa, a gente também vai acompanhar alguns capítulos pelo ponto de vista da Kimi, que é uma jovem moradora de rua. Ela tá bastante confusa, ela escuta coisas, ela não fala nada com nada, ela é um personagem que ela aparece de forma misteriosa e a gente fica o tempo todo tentando entender com qual parte daquela história a Kimi tem alguma conexão, alguma ligação. Então a gente vai lendo a narrativa dela, que é uma narrativa um pouco confusa, meio desconexa, mas aos poucos prometo pra vocês que a narrativa da Kimi vai começar a fazer sentido e vai começar a ter uma conexão com o que o Carl está investigando, com aqueles 2 jovens assassinados nos anos 80. A exemplo do primeiro livro, eu acho que a minha coisa favorita aqui em A Caça é o relacionamento do Carl com o Assad. Eu acho que eles trabalham muito bem juntos, é uma dupla que dá certo e que faz a gente ficar com mais vontade de ler o livro. O Carl é super ranzinza, mal-humorado, né, quer chutar todo mundo, e o Assad é aquele cara misterioso, extremamente inteligente, bem-humorado, ele tem umas tiradas ótimas, e o Carl não consegue decifrar ele muito bem, o que torna a história toda ainda mais interessante de você acompanhar. O livro também vai tocar num ponto que é muito trabalhado dentro dos livros policiais nórdicos, que é a confluência do poder e do dinheiro, e como essas duas coisas, quando elas
são unidas, elas conseguem tapar injustiças com um tapete. E aqui isso fica muito evidente através desses 4 homens muito poderosos, que eram aqueles adolescentes dos anos 80, que a gente sabe desde o início que eles têm alguma culpa naquilo. A gente só não consegue determinar exatamente qual é a culpa de cada um. Só que eles são pessoas que eles cresceram e por causa do seu dinheiro e influência, eles nunca acharam que eles deveriam ser punidos por nada, porque eles acham que eles estão acima de qualquer punição, eles estão acima de qualquer justiça. Então é muito interessante você ver como o Carl vai cerceando essas pessoas que têm muito dinheiro e como ele vai usando ali, né, dos seus argumentos e da sua pouca força, porque ele não tem muito o que fazer em relação a essas pessoas, mas ele usa a sua inteligência, ele usa o seu intelecto para conseguir descobrir o que aconteceu e tentar derrubar esses homens poderosos que acham que estão acima da lei e estão acima do que seria correto para todos. O final desse livro é digno de um filme de ação. O final dele é muito bom, eu gostei bastante. E o final aqui tem uma coisa que eu já tinha percebido lá no primeiro livro, no final de A Mulher Enjaulada, porque ele é um final bastante agridoce. Ele é um final que ele traz justiça, mas ao mesmo tempo ele deixa algumas coisas ali que você fica pensando nelas. Tem um personagem aqui que tem um final bem triste e é o final que você vê que ele vai acontecer, não tem como impedir, e você se sente bastante sentido de que aquilo vai acontecer com aquela pessoa quando você entende o panorama geral da vida que aquela pessoa levou ao longo, né, da história, do que aconteceu com ela ao longo dos anos. Mas eu já percebi, né, pelos 2 livros pelo menos, dá pra você notar que essa é uma característica do Jussi Adler. Ele mostra que nem sempre a conclusão das coisas, nem sempre você conseguir salvar alguém, você conseguir justiça, você prender um assassino, traz paz pras pessoas, traz uma conclusão. Só que conclusão e paz são coisas diferentes. Nem sempre é possível você conseguir alcançar paz e você ficar tranquilo com uma questão assim que você consegue justiça. A justiça ela conclui, mas nem sempre ela oferece para as pessoas um conforto pelo que elas já perderam. E eu acho que essa é uma mensagem extremamente importante que ele deixa não só nesse livro, como no livro anterior também. Eu lembro que no final do primeiro da Mulher Enjaulada, eu fiquei muito pensativa, assim, quando ele solucionava lá o caso da promotora raptada do primeiro livro, e era um final agridoce, não era um final, assim, 100% feliz, maravilhoso, flores para todo lado. E aqui ele segue a mesma linha. O Carl fica muito sentido com o que acontece no final, mesmo que ele consiga resolver as coisas. E eu acho que isso é muito mais próximo da realidade. Essa é uma coisa que particularmente eu gosto muito nos nórdicos, é que eles têm esse pezinho de realidade que me agrada bastante, porque faz com que a gente sinta que o livro, ele é muito mais concreto, que realmente isso poderia ter acontecido em algum lugar. E infelizmente nem sempre as coisas terminam da forma mais bonita possível, mas elas têm sim finalização. Lembrando que A Mulher Enjaulada, que é o primeiro livro, virou série pela Netflix, que é o Departamento Q. Eu estou esperando, prometeram mais uma temporada e eu espero que a segunda temporada seja do segundo livro, seja de A Caça. Mas é aquela, né, gente? Série da Netflix, a gente não sabe se deve esperar ou não, então eu fiquei feliz porque teve uma temporada que eu gostei bastante. Não vou ficar ali na esperança de que aconteça uma segunda, mas se acontecer, eu espero que seja baseada nesse livro aqui. Me conta se você já leu A Caça, se você conhecia a série Departamento Q. Essa é uma série que lá fora ela tem mais exemplares, porém aqui no Brasil nós só tivemos a publicação dos 2 primeiros. Mais uma vez, não sei se nós teremos os outros, né? É uma coisa bastante triste, na verdade, sobre os nórdicos, é que os nórdicos, eles nem sempre são publicados em totalidade aqui no Brasil. A gente tem vários volumes avulsos de séries nórdicas, que lá fora são gigantescas, tem 10, 15 volumes, e aqui a gente tem 1 volume ou 2, e às vezes é no meio da série. É uma coisa que os fãs de literatura policial, a gente sofrem bastante com isso. E no caso de Departamento Q também, nós temos apenas os 2 primeiros volumes. Fico feliz de ter, porque daí eu pude ler, mas também fico triste em não saber se nós teremos mais. Adoraria que nós tivéssemos mais livros, porque é uma série muito boa, muito completa, robusta, bem escrita, então seria incrível ter toda a série aqui no Brasil. Vou deixar os links que eu encontrar para os 2 livros aqui embaixo para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre A Caça. Lembre de curtir, comentar, deixar aquele hype. Beijão e a gente se vê no próximo vídeo.